Bom dia, classe. Paz seja convosco, tudo bem? Cumprimente o pessoal lá que está assistindo a gente nas gravações, desejando um bom dia na internet. Muito bem, vamos continuar nossa aula de hoje. Nós encerramos na aula passada os livros históricos, falamos sobre o último livro, que foi o livro de Neemias. Muito bem. No qual encerramos a história do povo de Israel, desde a sua criação lá, a partir do chamado de Abraão, até a sua saída do Egito, da escravidão, libertos através de Moisés, dos milagres de Deus, sua introdução na terra de Israel, as primeiras lutas, a sua estabilização, o reino de Israel, o reino dividido de Israel e os cativeiros assírios e babilônicos e o retorno. Tá ok? Na aula de hoje nós vamos ver sobre os livros poéticos, tá ok? Os livros poéticos são aqueles que estão na nossa Bíblia, na organização, conforme a Bíblia dos protestantes, estão logo a seguir os livros históricos. Termina o livro de Neemias, já vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá ok? Do que tratam esses livros? Eles tratam das histórias e sentimentos e conhecimentos sapiensais, da sabedoria dessas pessoas que viveram na época, desde os dias de Abraão, na época dos patriarcas, aí durante o tempo de Israel, tanto quanto a teocracia, quanto depois na monarquia. Tá ok? Oi. Sim. Mas quando você fala de Gênesis, é o princípio, o começo, a criação, como que ele faz isso? Vamos lá, uma pergunta a respeito da cronologia do livro de Jó. Alguns estudiosos colocam, pela comparação, o livro de Jó é um livro poético, então não é um livro histórico que tem tantas informações. Mas pelas poucas informações que aparecem, eles colocam a vida de Jó e seus amigos que fazem visita a ele, que conversam com ele, que repreendem ele, colocam ele nos dias, no mesmo contexto dos dias de Abraão, que ele vivia na região desértica lá do Crescente Fértil, era um rico comerciante e criador de gado, ou seja, tinha um panorama cultural parecido com os dias de Abraão. Okay? Então, alguns estudiosos colocam a vida de Jó, a vida dele, não a confecção do livro, então a vida da história relatada de Jó, por volta entre o ano 2000 até 1800 a.C. Por isso que algumas cronologias colocam Jó como um dos primeiros livros da Bíblia. Isso. Se você comprar, por exemplo, se adquirir a Bíblia Bíblia em ordem cronológica, que aqui no Brasil é impressa pela editora Nova Vida, Mundo Cristão, não lembro agora, é de autoria de Eduardo Rizzi, já é antiga, já é dos anos 1970, né? O americano Eduardo Rizzi e outro camarada dele que eu não lembro agora. Você vai ver assim, tem lá a criação, né, na eternidade, tem o Evangelho de João, lá no princípio era o Verbo estava com Deus, fala de Gênesis, né, dos 2 primeiros capítulos, da criação do mundo e do ser humano, daí depois, antes de aparecer Abraão, aparece o livro de Jó. Então é apenas nesse contexto, tá ok? Tá bom? Para o nosso conhecimento e entendimento bíblico, da Bíblia no total, não muda muita coisa, mas se quer se aprofundar acerca das questões cronológicas, né, óbvio que tudo é aproximado, nada é preto no branco, posso falar, porque ninguém estava lá. Você não estava lá, não tem registro do cartório celestial, fala, não, foi tal dia que aconteceu. Não dá também, puxar lá. Tá bom? Então, aproximadamente é isso. A questão cronológica da vida de Jó, não da autoria do livro. Da datação da autoria do livro nós vamos falar daqui a pouco nas nossas aulas. Tá ok? Então, ele é composto por 5 livros. Certo? Cada um vai tratar de um tema específico que nós vamos abordar, mas nós vamos ver de um modo grosso aqui, genérico, antes de abordar cada livro específico. Tá ok? O livro de Jó, composto por 42 capítulos, vai tratar acerca do sofrimento do justo e da justiça de Deus. Está dentro aí, no pacote do sofrimento justo. Os Salmos. Os Salmos é o único que não vai ser contado em capítulos, mas sim em unidades, tá ok?
O que nós vamos ver no nosso tema ali sobre Salmos? O porquê disso. Então, nós temos 150 salmos, não 150 capítulos, tá? Vão tratar de temas variados, como súplica, alegria, confiança, confiança, soberania de Deus. O livro de Provérbios. Nós já vamos falar já na próxima já. Provérbios composto por 31 capítulos, tá ok? E o tema principal dele é a sabedoria cotidiana, as coisas do dia a dia. O livro de Eclesiastes, composto por 12 capítulos, vai tratar acerca da nulidade ou da vaidade da vida, né? E o seu real propósito, sentido. Ok? Então, Eclesiastes, com 12 capítulos, vai tratar da vaidade da vida, né, ou da nulidade da vida, e do seu real propósito, do seu real sentido. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, com 8 capítulos. Ok? Vai tratar acerca do amor. Tá bom? Coloquei o amor eros. Tá bom? Onde vem a palavra erótico, entre, obviamente, nosso contexto, nossa cosmovisão cristã, homem e mulher, e o próprio tema do livro. Tá bom? Então, a grosso modo, são esses os 5 livros poéticos. Tá ok? Certo ou errado? Oi. Se for uma pegadinha do malandro. Então, o primeiro livro que nós vamos abordar vai ser o livro de Salmos, tá bom? Ele toma um pouquinho mais de tempo. Até no livro de estudo nosso, ele aparece na sequência como o primeiro. Ele toma 2 capítulos, né? O 13 e o 14, se não estou enganado. Isso mesmo, 13 e 14. Livro de Salmos. Tem o seu nome na origem, né? Aqui para nós em português, Salmos. Que vem do grego salmoi, psalmoi, tá ok? Que foi a tradução lá na versão dos 70, que nós falamos nas primeiras aulas, lá em fevereiro, né? Da palavra hebraica terrilim. Isso quer dizer o quê? Louvor. Essas 2 palavras. Que também é a mesma coisa que a palavra grega, que veio para nós o elogio, que é o elogio. Tá? Que quer dizer o quê? No grego, sempre o eu, né? Ego, não. Eu. O eu, no grego, quer dizer bem, bom. Eunice, boa vitória. Tá? Então, elogio é falar bem, discursar bem sobre algo. Então, o louvor, a palavra louvor para nós, é a mesma coisa, é um sinônimo dessa palavra grega, o elogio, quer dizer falar bem. Então, o livro de Salmos, seu tema central geralmente vai ser louvar a Deus, falar bem sobre Deus, por diversos temas e diversos motivos. Tá ok? A quantidade de salmos que existem no livro de Salmos são 150. Não são capítulos porque eles não contam a mesma história, mas são salmos diferentes. Nisso a gente cai na questão, até como o irmão perguntou, o que são salmos? Os salmos são, na verdade, orações. Conversas. Ou um elogio, né?
para Deus ou com Deus, ou que com Deus, né? Do autor, então é uma conversa, uma oração do autor com Deus ou um elogio do autor para Deus, tá? Nessas orações, que a maior parte delas foram feitas, né? Depois do período de Davi, para ser feitas de forma musical, de forma musicada, cantada a capela, apenas com vozes, ou acompanhada por instrumentos musicais. Sim, são uma escrita poética, né? Elas podem ser musicadas. É óbvio que nós estamos vendo em português, para ver o modo de estrutura lá da gramática da língua hebraica fica diferente para o nosso ouvido moderno, o ouvido musical moderno, né? Está acostumado com uma métrica, com um tipo de melodia, um tipo de ritmo. Mas para os dias dos autores é algo bem, pegava e falava, isso aqui é um texto, isso aqui é música. Dá para fazer essa comparação. Certo? Então, o que são os salmos? São as orações, ou até mesmo um discurso, um elogio para Deus, que foram musicados ou foram escritos já visando o propósito musical. Ok? Então, o livro de Salmos não são todos músicas, mas sim são todos orações. Você pode ter o exemplo disso, o Salmo de número 90, que é atribuído a Moisés. Ok? Apesar de Moisés, a Bíblia falar em Deuteronômio e as outras passagens, né, em Êxodo 15, por exemplo, ele com sua irmã Miriam, eles fazem música para Deus, adoram a Deus com música, né, quando saem do Egito, ou depois quando ele vai reensinar o povo de Israel, e vai entrar na terra de Canaã, lá em Deuteronômio 33, o Salmo 90 não fala que foi feito para ser musicado, é uma oração. Ok? Então, no livro de Salmos, nós temos 150 orações, ok? Sejam louvando a Deus, sejam suplicando a Deus, sejam pedindo para Deus, sejam agradecendo a Deus, que foram feitas dos autores, dos servos de Deus, que elas foram feitas na sua simplicidade, na sua adoração, sua vida, intimidade com Deus, ou foram feitas e depois foram musicadas, ou foram feitas especificamente para serem utilizadas na adoração no templo. Tá, ok? A partir dos dias de Davi e depois com o templo efetivo nos dias de Salomão, até os dias do cativeiro babilônico, da invasão babilônica. Certo até aí? Sim. A autoria. Quem são os compositores dos salmos? Tem alguns salmos que não tem o compositor declarado especificamente, tá, ok? Mas tem alguns que tem. Na maioria das Bíblias você encontra. Você pega qualquer um dos salmos, você vai ver, está lá na epígrafe, né? Na primeira frase lá em cima do salmo, está escrito Salmo de fulano de tal. Deu o tema daquele salmo, né? Quando Davi fugia de Absalão, estava lá na caverna de Adulão. Salmo 120, Cânticos de Romagem, que era o período da peregrinação, quando o povo de Israel ia para o templo durante as festas. Salmo 90, Salmo de Moisés, a brevidade da vida, papapá, papapá. Então você encontra, tá? A maioria deles. Vamos colocar então dos principais. Davi é o que tem maior número de salmos atribuídos a ele. Cerca de 72 salmos são atribuídos a Davi. Seu filho Salomão, com 2. Asaf e o grupo dos levitas. Quando você vê lá Salmo de Asaf, Gedutum, filhos de Corá, Emã, tá, ok? São todo esse grupo de pessoal que compôs. Quem mais que tem? O próprio Salmo de Moisés, né? Atribuído a Moisés, que é o Salmo de número 90. E muitos outros que a autoria não é declarada. Tá, ok? Certo até aí? A temática dos salmos é diversa.
Assim como você, cada dia você ora para Deus, você agradece, você pede uma coisa diferente, você agradece por um motivo diferente, você se desespera, se rasga diante de Deus por um motivo diferente, assim na vida dessas pessoas que viveram nos dias da antiguidade, na época de Israel também, a temática era diferente de acordo com o que elas estavam vivendo. Certo? Então vamos colocar alguns principais temas, conforme o nosso livro numera. Vou colocar aqui nessa outra lousa aqui, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui só alguns, né? Alegria, súplica, lamento, confiança, tá ok? Tá, Tiago. Então tem salmos aí que são atribuídos a Moisés, que viveu por volta lá dos 1500 a.C., salmo atribuído a Davi, que viveu por volta do 1100 a.C., Salomão, 1100 não, 1010, né? Salomão por volta dos 970, 930 a.C., e mais uma porção de gente. Como é que se deu isso daí? Quem que juntou tudo isso? Quem fez a compilação? Tá? É atribuído a Esdras. Após o retorno do cativeiro babilônico, é atribuído a ele, que pegou e juntou tudo. Tá, ok? Inclusive os últimos 5 salmos, do Salmo 146 ao 150, é atribuído a Esdras e companhia a criação desses salmos, né? Certo? Ou errado? Isso. Aqui o que a gente está abordando aqui, quem que é o responsável? Já vamos falar disso já, tá? Compilação, quem pegou e juntou tudo. Não está, você não encontra na Bíblia atribuído a ele. Isso é apenas para os historiadores, os estudiosos que colocam, atribuem o Salmo 146 até o 150 a ele. Mas já vamos falar disso já. O que eu ia falar antes aqui para vocês? Volta. Fugiu. Já volta, já. Vamos lá, então. Nessa compilação, nós podemos fazer, muitos estudiosos veem a seguinte divisão desses 150 salmos, né? Isso aqui não tem algarismo romano, mas eu aprendi quando era criança, fica mais bonito juntar os pauzinhos, tá? Então, se for fazer algum trabalho, algum documento, nunca põe esses pauzinhos aqui, tá? Mas fica legal assim. Vamos lá. Página número 152, segundo parágrafo. Tá ok? Então, conforme a divisão lá na época do retorno do cativeiro babilônico, esses 150 salmos eram divididos em 5 livros ou 5 rolos. Tá ok? E na nossa Bíblia também. Se você pega, você vai ver lá, primeiro livro, ou livro 1, ou livro 2, né, em algarismo romano, livro 3. Você pode pegar e ver. Na sua Bíblia tem também. A maioria das Bíblias, tanto
protestantes quanto católicos, você vai ter essa divisão. Então, o primeiro dos 5 grupos é do Salmo 1 até o 41. O segundo livro é do 42 ao 72. O terceiro é do 73 ao... Que número? Vocês estão na página aí? Muito obrigado. E o quarto livro, do 90 ao... E o último, do 107 ao... Muito bem. Certo? Então, essas são os 5 livros ou 5 divisões do livro dos Salmos. Tá ok? Essa divisão não está separada por temas, não está separada por autores, é apenas uma divisão que permaneceu desde os dias lá das sinagogas constituídas depois do cativeiro babilônico. Tá? Muito bem. E dentro de toda essa montoeira de salmos, de orações cantadas, de músicas feitas para adorar a Deus, deve ter algum tema para cada uma. Mais ou menos específico. Alguns temas se confundem entre si. Aliás, dentro de alguns salmos existem mais de um tema apresentado. Mas, a grosso modo, para nós entendermos, estudarmos, vamos colocar os principais. Então, os tipos de salmos. Primeiro, de lamento. Ou súplica. O que é isso aí, Tiago? Lamento ou súplica. Esse tipo de salmo que aparece em boas partes, nós temos vários deles atribuídos a Davi, compostos por Davi. Tudo bem, meu amigo? Temos aluno novo hoje, vai participar conosco. Então, o salmo de lamento ou súplica, o autor, ele apresenta o motivo da sua queixa. Nós temos aqui na página de número 154, 155, mais ou menos a estrutura desses salmos de lamento ou súplica. Então, o autor apresenta o motivo da sua queixa. Primeiro, ele mostra que ele confia em Deus. Depois, ele fala por que ele estava desesperado, por que ele estava triste, por que ele estava sofrendo. Daí, depois, ele mostra qual o seu desejo, a sua petição para Deus. Vamos dar um exemplo. Primeiro, ele abre o salmo lá falando que ele confia em Deus e Deus é o refúgio dele. Depois ele fala, olha, estou sendo cercado por muitos inimigos. Eles têm me ameaçados como cachorros ferozes, estão rasgando a minha carne, um rio está inundando e me afogando. Depois ele pede para Deus sua petição, o que ele espera, anseia de Deus. Fala, Deus, livra-me desses meus inimigos, ou livra-me do açoite da vara, e piriri pororó, tá ok? Ou afasta, apaga esses inimigos. Depois ele mostra a sua confiança em Deus. Ele fala, olha, eu confio no Senhor, apesar das tribulações, eu confio em Ti, apesar das diversidades. E a última estrutura, ele faz um voto de louvor. Ele fala, olha, se o Senhor me livrar, louvarei o Teu nome na congregação, celebrarei de eternidade a eternidade. Enfim, a estrutura do Salmo de Lamento geralmente é essa. Ele faz uma abertura, principalmente os salmos que são atribuídos a Davi, que tem essa temática do lamento, da queixa. Ele apresenta primeiro que é para Deus aquela oração, que ele confia em Deus. Ele mostra a sua situação. Ele mostra o que ele espera de Deus. Ele mostra que ele confia que Deus é poderoso para fazer aquilo. E finaliza com um voto, falando, olha, se o Senhor me livrar, vou apresentar sacrifícios agradáveis. Os de Davi principalmente fala, vou celebrar, vou louvar o seu nome na congregação, vou ensinar às gerações o teu poder e a tua majestade. Certo? Então, os salmos de lamento, súplica, tem geralmente essa estrutura.
principalmente os que são atribuídos a Davi. Tá ok? Sim ou não? Vocês estão vivos apesar do frio? Eu não sei, não enfiei minha caneta, mas achei. Salmos de louvor. Geralmente são dois tipos. Declaração ou convite. Então, salmos especificamente de louvor, de elogiar a Deus, de agradecer a Deus, geralmente são de duas naturezas. Ou o autor ele vai e declara, olha, eu louvo a Deus porque Ele me livrou, tem me feito muito bem, e vou louvar de geração em geração, pois Ele livrou o seu povo Israel, ou Ele me livrou-me da boca do inimigo, e piriri pororó. Ou ele convida a adorar a Deus pela natureza de Deus. Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, serviu com alegria, pois nós somos povo seu, rebanho seu, pasto seu, Ele é o nosso Criador. Tá ok? Salmo 122, me alegrei ao poder ouvir, vamos à casa de Deus. Parará, parará, parará. Muito alegre vim na casa de Deus. Domingo à noite, frio, chuva, seriado na TV paga, seriado no Netflix. Vamos à casa de Deus. Tiago vai cantar aquela música de novo lá. Mas ele convida a celebrar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder e a soberania de Deus. Tá ok? E o interessante quando nós falamos da questão de louvar a Deus, eu já volto aqui para a questão dos temas, dos salmos, é interessante isso, quando nós vamos na casa de Deus, a nossa interação com o momento de louvar, de adorar a Ele, seja no momento musical ou não musical. Tá ok? Geralmente quando nós entramos na nossa vida religiosa, tá ok? Ou quando tomamos consciência, de repente você nasceu, sua família já participava de uma igreja, cristã, católica, ortodoxa, evangélica, e você cresceu naquele ambiente, você já sabe como que começa o culto, como que é o meio, como que é o fim, e você às vezes não interage muito. Ou quando começa, já com a fase da consciência, comecei a participar de uma religião, e a pessoa geralmente chega na igreja, ela tem o período do louvor, a parte musical, né? Ela fica todo mundo com a mão no bolso lá, só olhando, ganhando para ver o que está acontecendo lá. Como diz a gíria popular, só fitando para ver e não interage muito. O problema é que no decorrer do tempo, quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida, nos batizamos, confessando que morremos para o pecado e nascemos para Deus. Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem e praticam. A nossa interação nos momentos de louvar a Deus é pouca, é mínima, quando não é nula, zero. Está lá o ministro da canção, está o pastor orando, e a igreja está com cara de plateia, e não é igreja, é corpo. É unidade para celebrar a Deus. As músicas não são para entreter a mim nem a você, são para adorarmos a Deus. Por mais que o ministro tente fazer um esforço humano lá para você pular, você saltar, mas o problema é o ministro, não, o problema sou eu e você, porque se a gente fluísse, se a gente andasse na direção certa, o ministro não ficava que nem macaco de auditório tentando, vai lá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, gata ré, quinta, sexta, não. Tá? Então a nossa interação, o louvor tem que ser espontâneo, gratuito, deliberado da nossa parte a Deus. Mas não é a música que eu gosto, que eu não conheço. Então ora a Deus, fecha o olho, vai lá, entra na sua atmosfera lá, na sua órbita e adora a Deus. Não seja plateia, não seja espectador, tá? O culto é para Deus, não é para o pastor, para a banda, ministro de louvor, dança, teatro. Tá ok? Então, muito reflexo da nossa vida religiosa acaba refletindo na nossa vida pessoal, que na igreja nós não temos o hábito, muito menos na casa, né? Se na igreja está todo mundo tentando ajudar você lá, você e eu, para adorarmos a Deus espontaneamente, não vai o negócio, imagina em casa, que você tem família para... São várias vozes, tem família para responder, de repente uma televisão ligada, mensagens no telefone celular, no smartphone, e-mails, tantas vozes tentando competir.
Se na igreja que é para apenas ouvir a voz de Deus, tá? Então vamos, você e eu como líderes, futuros pastores, mestres, diáconos, apóstolos, vamos começar de nós mudar esse foco, essa visão, para que venha refletir nas outras pessoas. Tá? O culto é para Deus. Tanto no período musical, nós devemos adorar a Deus, quanto no período não musical. O pastor está orando, adorando a Deus, sem música lá, e está só ele lá, eu te amo, Jesus. E todo mundo está assim. Esperando que ele fosse, um mágico de Oz, vai lá, não, aqui e tal. Me dê um passe, faça uma poção mágica, alguma coisa, Não, é com Deus, tá? Então, período de adoração. Você vê essas intensidades, que principalmente eu falei disso acerca do convite para adorar a Deus, porque nos dias do povo de Israel, eles não estavam todo dia, não tinha culto todo domingo lá para eles. Havia adoração no templo, né? Tanto no tabernáculo de Moisés, quando no tabernáculo de Davi e no templo de Salomão havia adoração diária. Os sacerdotes sacrificavam todos os dias. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O ofertante poderia ir lá e levar uma oferta que estivesse próximo, mas a maior parte do povo morava longe de Jerusalém. E apenas para Jerusalém, para o templo, adorar nos dias das festas. Páscoa, colheita, que é o Pentecostes, dia do perdão, que emenda com a festa dos tabernáculos. Então, iam pelo menos, no mínimo ou no máximo, 4 vezes no ano para adorar a Deus. Tá, ok? Por isso, esse desejo, você vê na expressão do autor, essa alegria em ir adorar a Deus. De repente, a gente tem tanta oferta, tanta coisa, tem culto toda semana, tem na internet, tem livro, e tem na TV, que ela vai falar, não, para quê? Vai lá, agora eu vou esperar se esse culto é melhor que eu vi na internet. Eu vou ver se esse da internet é melhor que eu vi ao vivo. Tá? Então vamos ajustar o nosso foco, a nossa visão em adorar a Deus, independente das circunstâncias ao redor. Certo? Ou errado? Sim ou não? Tá bom? Jesus é melhor que Netflix? Perguntando, pessoal. Que medo. Ah, tá. Obrigado. Estava eu e a irmã sozinha aqui concordando. Vamos lá, a caneta está fugindo hoje aqui. Um dos outros tipos de salmos, ou temas, são os salmos históricos. Acho que não dá para enxergar do fundo agora com essa caneta aqui, Vou mudar para azul. Salmos históricos. Tá ok? Nós temos alguns. É óbvio que alguns salmos acabam se misturando nos temas. Então, você de repente tem um salmo que não é histórico, mas conta uma parte da história do povo de Israel. Mas nós temos alguns que são específicos, que são a maior porção dessa composição, quando não 100%, trata da história do povo de Israel. Tá ok? E os que tratam disso são o salmo de número 78, 105, 106, 135. Eles até são meio parecidos entre si, devido a tratar da mesma natureza, do mesmo tópico, do mesmo tema. E qual que é esse tema, Tiago? É da criação do Estado, da nação de Israel, desde os dias de Abraão, tá ok? O Salmo de 105, ele conta desde a criação lá e fala, olha, escolheu Abraão, fala do período que Abraão estava lá no Egito, ele fala, olha, não toqueis o meu ungido, porque ele é meu profeta, parará, até introduzir a nação de Israel, o povo de Israel na terra de Canaã, como Deus cuidou deles, e mesmo assim o povo de Israel pisou na bola. Tá? Então o Salmo histórico mostra tudo aquilo que Deus fez por Israel, e as mancadas, os erros, os pecados do povo de Israel, e fala que mesmo assim Deus continua sendo bom e misericordioso com eles. Tá? Salmo histórico, quando eles louvavam a Deus, quando eles entoavam no templo, era para rememorar, para ensinar ao povo de Israel tudo aquilo que aconteceu e a misericórdia e a grandeza de Deus. Certo? Está aqui a caneta.
Outro tipo de salmo, esse é o mais legal, né? Os imprecatórios. Imprecatórios. Também conhecido como maldição. Também conhecemos como o Salmo do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Aquele que falava, minha maldição será maligna. Para quem não lembra desse personagem, entra depois lá no YouTube, lá você vê lá. Chico Anísio e o Bento Carneiro. Tá bom. Salmos imprecatórios. São aqueles no qual o autor, a principal parte do salmo, né, a maior parte do conteúdo do salmo, é o autor pedindo para que Deus traga justiça e vingança sobre seus inimigos. Tá? Por isso, maldição. Tá ok? Vamos ver aqui se o livro coloca alguns principais. Eu vou falar um aqui meu, vamos ver se o livro fala um dele aqui, página 162. Essa é a mesma coisa que eu pensei. Eu vou colocar alguns que são bem claros aqui. Ó. O meu aqui, que é o número 3, o do livro 35, 69 e o 109, que é o Thunder Blaster Mega Gold Platinum Thunder Plus. Que é o Salmo Heavy Metal. Vamos lá. Então, nele o autor pede para que Deus traga a justiça. Turma aí do fundo, pergunta, fala que eu respondo. 109. 109. Salmos 3, Salmos número 35, Salmos número 69, Salmos número 109. Ok? Precatórios, a maldição. Então, é o salmista, o compositor, pedindo para que Deus traga a justiça ou a vingança sobre os inimigos, ou dando já uma condenação que vai ocorrer em consequência da atitude dos inimigos, ou das pessoas ímpias, aqueles que não temem a Deus. Tá? Piedoso é quem teme a Deus, ímpio é quem não teme. Tá? Então, se você escutar essa palavra, você já lembra já. Piedoso é o que serve a Deus, o temente. Impiedoso ou ímpio é quem não teme a Deus e age com as suas próprias regras. Tá ok? Então, imprecatórios, né? Que a sua casa seja destruída, que a sua descendência seja apagada da terra, que outra pessoa tome o seu lugar, né? O Salmo 69 é isso, até uma visão profética. Olha, fale que a sua descendência seja exterminada e tome outro o seu ministério, tome outro, algumas versões, o seu bispado. Daí depois os evangelistas atribuem essa passagem para Judas, ou Judas Iscariote, né? Judas, o homem da cidade, aquele que traiu Jesus. Salmo 69. E o mais legal de todos, o Salmo 109, né? Que ele fala da consequência. Ele não está pedindo uma vingança, mas está falando da consequência dos ímpios. Ele fala, olha, por não ter confiado a Deus e amado a maldição, que ela se apegue nele, que ela o vista como um cinto, o envolva e aperte até estrangular, que ela, como uma água, entre no seu ventre e corrompa por toda parte, né? É uma coisa bem bonita, você vai ler de noite antes de dormir, Salmo 109. Por ter desprezado a bênção e amado a maldição, que ela o agarre e o revista como uma roupa, como um cinto aperte, como uma água entre no seu ventre, e fique murcho, estéril, e morra desgraçado, praga do inferno, filhote do capeta, mini crack do Nabucodonosor, assim vai. É isso mesmo. Tem um que eu não lembro agora, né? Não é imprecatório, mas fala da justiça de Deus, não é de maldição, né? Mas ele fala, se eu não me engano, um salmo atribuído a Davi, que fala que o Senhor vai
pelo caminho, no seu caminho de retorno, bebe água do ribeiro e esmaga, acho que Salmo 110, esmaga a cabeça dos filhos, dos inimigos, dos ímpios. Assim, é coisa bem delicada para você ler de noite antes de dormir. Assim. É o Salmo heavy metal, thunder, assim, pá, na cabeça do capiroto. Salmos de maldições e imprecações. Fala, puxa, Tiago, e convém a nós como cristãos ler, entendermos e até mesmo orarmos? Assim, cabe sim. Então já sei para quem que eu vou orar esse salmo, fazer essa oração. Fala, não é bem assim que funciona. No Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus fazendo até, quando você lê a Bíblia, você pega na versão revista e corrigida ou revista e atualizada, nós vemos lá nas passagens no Evangelho de Mateus, falando acerca, até o epígrafe está escrito assim, diversas imprecações, ou algumas ai mesmo de dor, ai sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Fala Jesus trazendo uma imprecação, uma maldição sobre essas cidades. Fala, olha, ai de ti, Betsaida e Corazim, que se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os mesmos sinais e milagres que foram feitos em ti, elas de pronto se converteriam, se arrependeriam. E haverá no dia do julgamento menor peso para elas do que para vocês, porque não quereram. Tá? Então é uma maldição. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, fala, e eu entreguei ele para Satanás, para que destrua o seu corpo. Tá? Então, existe isso, sim. Então deixa comigo agora. Eu vou imprecar todo mundo. Fala, não vai não. Que Deuteronômio, e no Novo Testamento, que está falando que minha é a vingança, diz o Senhor. Pertence a Deus. Tá ok? Certo? Oi. Sim, acho que no Salmo 17 também, se eu não me engano, é atribuído a Davi, fala, os ímpios e todos aqueles que esquecem a Deus serão lançados no inferno. Tá? Então a imprecação, a maldição, não vai ser, obviamente, ser usado como vingança. O livro de Levítico e próprio Jesus nos ensina a amar nossos inimigos. Tá ok? Mas não apaga a questão do juízo de Deus, da consequência daquilo. Fala, olha, quem se esquece de Deus vai ser lançado no inferno. Simples, quem se esqueceu que tive amnésia, esqueci, agora não lembro mais quem é Deus. Não, aqueles que dão as costas para Deus e tchau, e benção, eu vou viver minha vida. Tá ok? Então é a consequência, certo? O Paulo fala, olha, entreguei para que Satanás destrua o seu corpo para que haja esperança para ele se arrependa. Então somos imprecatórios ou maldições, tá ok? Eu sei que você não vai sair que nem doido, falando, agora vamos amaldiçoar todo mundo. Nem vem falar que eu ensinei na minha aula isso aí, povo doido. Vai usar de desculpa aí, Jesus vai falar para você, ó. Vai fazer assim, ó, vaza que eu não te conheço. Ai. Vai nessa. Vai nessa, povo de Deus. Vamos lá. Estou vendo mesmo. 4 meses de aula, o que vocês lembram? De amaldiçoar o povo. Eu mereço. Daí só vejo o ano que vem o pastor Nelson falando, então, Tiago, obrigado por ter ajudado, mas nesse ano não precisa não. Não precisa voltar mais não, tá? Foi bom ano passado, já formou uma turma, vamos lá. Salmos de sabedoria, ou ensino.
Salmos reais e salmos messiânicos. Tá ok? Vamos colocar alguns que o autor do livro coloca. Salmo número 1, o 37, o 73, o 112, o 127 e o 128. Ok? Aqui os salmos reais, vou colocar apenas alguns. Aqui só 2. Tá? O livro coloca mais alguns, vou colocar só 2 para a gente falar rapidinho. Salmos messiânicos. Oi. Oh, verdade. Já pulei, já coloco aqui. Muito obrigado. Penitenciário. Penitenciário espiritual vai quem fica amaldiçoando os outros. Olha lá. Que eu falei que Jesus amaldiçoou. Agora que a turma fala, não, pode. O professor falou que pode amaldiçoar. Olha lá. Tem. Que ensina a amaldiçoar. Tem mesmo. Infelizmente. Vamos lá. Então, os salmos de sabedoria é um ensino. Ok? São aqueles salmos que, obviamente, são uma oração. Tem a questão da menção do louvor a Deus, de adorar a Deus, mas parte do seu corpo, do seu conteúdo, ele envolve um ensino prático, que nem o Salmo de 127, que, se não me engano, é atribuído a Salomão. Ele fala, olha, em vão vigia em sentinela se o Senhor não... Em vão vigia o sentinela se o Senhor não... Em vão vigia o sentinela se o Senhor não... muito bem. Em vão trabalham os edificadores ou construtores se o Senhor não edificar a cidade. Tá, ok? Então, são salmos, são uma oração, já nesses dias de forma musicada, né? Mas que no seu corpo, parte do seu corpo, contém um ensino, para que quem ouvisse aquela oração musicada, quem ouvisse aquela oração apenas cantada ou acompanhada por instrumentos musicais, ele não apenas adorasse a Deus, mas também captasse, obtivesse algum ensino direto. Tá, ok? Um ensino prático. Não é assim no culto? Não é assim nas aulas? Você adora a Deus, fala, ai, Deus é bom, glória a Deus, mas o que eu faço da minha vida agora? Não estamos no céu ainda para ficar adorando a Ele 24 horas. Fala, e agora o que eu faço lá? Com o casamento, o que eu faço com o meu trabalho, o que eu faço com a minha família? Você recebe um ensino prático, né? Que nem eu falei para vocês agora. Pessoa lá, vocês vão, o inimigo vocês vão amar e abençoar, né? Não vai amaldiçoar, não. Tá? Então, salmos de sabedoria ou salmos de ensino. Salmos reais, tá, ok? A parte da composição foi feita, obviamente, ele adora a Deus, fala de Deus, mas foi feita para algum momento dentro da dinastia real de Davi, tá, ok? Para um momento de coroação, para um casamento do rei, e faz a comparação entre esse rei humano, algum de Salomão, e os descendentes de Davi, através de Salomão, e com o Rei eterno, que é o nosso Deus. Salmo 45, olha, o Rei consagra o que compôs, tal, de alegria transborda o meu coração. Depois lá a turma lá do Rio de Janeiro compôs consagração ao Rei dos Reis, baseado nesse salmo, né? Lá da igreja, Comunidade Cristã Vila da Penha. Depois a Aline Barros cantou, todo mundo canta e chora, aleluia. Mas está lá no Salmos. É bonita a música, eu estou enchendo o saco só, tá? Vamos lá. Então, é feito para o momento de um rei humano, com essa comparação do rei celeste, do rei eterno. Jeová, nosso Deus, Senhor Jesus. Salmo 72 também, nessa mesma temática. Os salmos messiânicos, tá ok? Quando o autor compôs, ele falou acerca de um tema que apontava para a eternidade, pois ninguém preenchia no momento da composição aquilo, né? Salmo número 2, no finalzinho dele, no versículo 6 ou 8, se eu não me engano agora, fala, olha, Deus te deu um cetro, no qual um cetro de ferro, que ele regerá toda a terra, esmagará os reis, piriri, pororó, e fala, beijai o filho para que aplaque a sua ira, para que ele não venha e destrua.
Está falando acerca do alguém que Deus investiu de poder que vai reger todas as nações. Davi não preenchia isso, Salomão não preenchia isso, então apontava para alguém no futuro. Alguém ungido de Deus, um Messias. Salmo 110 também, né, que fala especificamente, não deixará que a tua alma fique no Hades ou no Sheol, na sepultura. Ok? Pelo contrário, disse-me o meu Senhor ao meu Senhor, fique à minha direita até que eu coloque todos os inimigos por estrados, por tapete debaixo dos seus pés. Então apontavam para o futuro. Então Deus não falou para Davi que ia destruir todos os inimigos dele, não falou para Salomão, não falou para nenhum rei humano. Apontava para alguém que ia preencher somente no futuro. Salmos de confissão ou de penitência, né? Nós temos, dentro dos salmos acontecem essa mesma temática, alguns outros, mais específicos, como já havia falado antes, o 51 e o 32. O 51 atribuído a Davi, ok? Com uma confissão dele do pecado dele, do adultério com Batseba e o assassinato de Urias, né? Que ele encomendou praticamente a morte de Urias, colocando ele no local de maior batalha. No qual ele fala, cria em mim, Deus, um coração puro, não retires de mim teu Espírito Santo, renova em mim o Espírito reto, não retires de mim teu Espírito Santo, pois o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezarás. Parará. Davi rasga o seu coração, joga a sua alma no chão diante dos pés de Deus, pedindo o perdão a Deus, se confessando seus pecados, pedindo perdão, a penitência. Tá? O Salmo 32 também, ele é também atribuído a Davi, e fala que os estudiosos colocam ele como uma sequência do Salmo 51, do Salmo número 51, que depois ele convida o povo a se arrepender, a confessar diante de Deus seus pecados, ensinando que Deus é poderoso para perdoar. Ele mesmo prova e depois ele convida o povo a se arrepender, a confessar seus pecados para que Deus venha e traga o perdão. Certo? Com isso encerramos o livro de Salmos. Os 150 salmos que estão na nossa Bíblia. Nós vimos os temas, nós vimos os autores, nós vimos a sua divisão em 5 livros, apontando para o Pentateuco lá, né? Primeira parte, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Com isso encerramos nossa aula, e nossa próxima aula vão ser sobre os outros 4 livros poéticos. Certo? Deus abençoe. Tchau.